Entre tantos comentários, eu cheguei a ouvir de uma senhora de idade bastante avançada que ela sabia quem era o lobisomem que assombrava as noites na rua Ucrânia. Mas infelizmente ela também dizia não poder contar, pois tinha medo que a criatura viesse atormentá-la durante a madrugada, ou coisa pior. Infelizmente essa senhora acabou levando esse segredo com ela, pois já não se encontra mais em vida. Outras pessoas também diziam que não muito longe da onde eu morava, existia uma casa que era o passador do lobisomem. Muitos acreditavam que a criatura fazia este caminho para sair da mata que se formava atrás desta casa. Não existia uma única noite que eu não fosse para minha cama e ficasse com a minha atenção redobrada aos sons que se formavam durante a noite. Nesta época, todos estes comentários já vinham me causando um certo fascínio. Então, quando foi uma manhã, lembro-me de estar na casa de meus avós e ouvir um certo bochicho sobre um homem que chegou em sua casa e acabou sendo surpreendido por algo que eu esperava. Este homem fazia o caminho que mais uma vez passava pela frente de minha casa, e também o mesmo caminho que meu tio acabou sendo surpreendido. Conforme ele caminhava em direção à sua casa, ele conseguia ouvir o som de algo que parecia rosnar. Este ser também o acompanhava pulando os muros das casas. E tão logo ele chegou em sua casa e adentrou a sua garagem, acabou sendo surpreendido por uma criatura que não hesitou em atacá-lo. Um de seus irmãos, ouvindo seus pedidos de socorro, acabou levantando rapidamente e abriu a porta da casa. E o que ele acabou vendo saindo de cima de seu irmão o deixou completamente sem palavras. Ele dizia que o que ele viu pulando o portão da entrada da casa era uma criatura completamente negra. Possuía pelos longos e tinha a estatura de um homem alto e forte. Ele também jurava que aquilo não era um ser humano. Todos estes acontecimentos passaram a acontecer quando eu tinha lá meus 16 para 17 anos. Nesta época eu tinha por costume ir até a casa de meu primo Guilherme. E lá eu passava a noite enfurnado em jogos de videogame com ele. Vocês conseguem imaginar como eu voltava para minha casa durante a madrugada? Confesso a vocês que por muitas vezes a minha mãe acabava indo ao meu encontro. Mas na maioria das vezes, eu acabava retornando sozinho. E a impressão que eu tinha quando isso acontecia era que sempre tinha alguma coisa me observando pelos cantos escuros que se formavam em meio aos muros e às casas. Lembro-me bem que depois de tantos acontecimentos, em um sábado eu e alguns amigos estávamos reunidos e em meio àquele alvoroço de jovens, acabamos terminando de acertar os detalhes para passarmos a noite em uma casa de shows e eventos onde muitos jovens se reuniam para beber e dançar. Naquela tarde de sábado, eu também comentei com todos sobre os acontecimentos que vinham acontecendo, e ninguém discordou ou desacreditou de uma só palavra dita por mim. Então, para a nossa segurança, acabamos tratando que quando estivéssemos retornando para as nossas casas, ficaríamos todos parados à frente da casa de cada um, até que a pessoa já estivesse em segurança dentro de sua casa. E assim fizemos até que restou somente 3 pessoas. Eu, um de meus amigos e sua irmã. Depois que eles estavam dentro de sua casa, a sensação de segurança que eu tinha já não existia mais, pois naquele momento eu estava sozinho andando pelas ruas, que se encontravam completamente encobertas por uma densa neblina.
E mais uma vez eu estava tendo novamente aquela sensação que alguma coisa estava me observando. E não estava muito longe de mim. O caminho que eu ainda tinha para percorrer era bastante longo. E para tentar ludibriar o medo que eu estava sentindo, eu não vou mentir para vocês. Eu comecei a falar comigo mesmo, pois esta era a única forma que eu encontrei para tentar manter a minha sanidade naquele momento. O alívio só chegou no momento em que eu me aproximei de casa. Então, no momento em que eu abri o portão e caminhei até a porta de minha casa, notei que meu cachorro estava inquieto. E para mim era algo inusitado ouvir aquele cachorro choramingando e tremendo de medo, pois ele era bastante grande e brabo. Foi então que eu acabei caminhando até a sua casinha e me assentei à sua frente. Neste momento eu vi meu cachorro sair de dentro de sua casa com o rabo entre as pernas e com a sua orelha completamente baixa. Ele caminhou até a minha direção e deitou sobre as minhas pernas. Mesmo eu conversando com ele, lhe fazendo carinho, ele não parava de choramingar. Parecia que estava tentando me avisar que algo muito ruim estava à nossa espreita. Foi então que acabei ouvindo o som de alguma coisa que tentava pular os muros do fundo de minha casa. Era um som bastante parecido com unhas tentando se agarrar sobre a parte alta do muro. Então, sem ao menos pensar, me levantei e caminhei até o corredor escuro que existia aos fundos de minha casa. Este corredor possuía 8 metros de comprimento e 2 metros de largura entre minha casa e o muro. Quando olhei no corredor, eu não conseguia ouvir nada, somente o som de algo que tentava pular para o outro lado. Então, no momento em que eu fiz menção de entrar no corredor, eu acabei vendo um par de olhos amarelos olhando em minha direção. O choque de realidade que eu recebi naquele momento me fez entender que aquilo que estava atrás de minha casa jamais poderia ser um cachorro. E bastou aquilo começar a rosnar olhando em minha direção para que eu corresse em direção à porta de minha casa. Foi então que eu acabei vendo sair dos fundos de minha casa uma criatura de pelagem longa e completamente negra. Aquele ser também percorreu todo o fundo do terreno de minha casa e se enroscar em uma cerca de arame farpado que separava o nosso terreno do terreno do vizinho. Neste momento eu forcei a porta de minha casa para abrir, pois minha mãe tinha por costume trancar a porta somente com uma tranca de madeira. E tão logo a porta se abriu, eu entrei rapidamente e bati a porta. Minha mãe, ouvindo todo aquele barulho, acabou se acordando e indo até a sala. Ela acabou me perguntando por que eu estava fazendo tanto barulho. E no momento em que eu respondi que tinha visto um lobisomem em nosso terreno, ela acabou desacreditando de mim. Me perguntou se eu estava bêbado. Também falou para mim parar de segurar a porta. E foi então, neste momento, que a criatura que estava do lado de fora acabou se jogando por algumas vezes sobre a porta. Depois disso, parecia que a criatura, para nos apavorar ainda mais, passava a se esfregar pelas paredes da casa. E somente depois de alguns minutos de terror, aquele ser acabou deixando o terreno que morávamos. Somente durante o dia eu e minha mãe vimos as marcas que foram deixadas em nossa casa. Eram marcas de unha. Não existia uma única noite que eu não ficasse agoniado imaginando como seria se aquela criatura retornasse. Mas isto nunca mais aconteceu. Esta é uma de muitas passagens que eu tive o desprazer de vivenciar. Mas este foi o principal motivo que me levou a fazer o canal NS Oculto. Cordiais uivos a todos. Boa noite.